Depois, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, do partido de Abraão. Eu acho que por causa de nós, né? São filhos. Também. Tem na Bíblia algum indício que a descendência de Abraão, igual você está falando, é nós, somos nós, outras pessoas? Hã? Não, pois é, mas tem escrito na Bíblia isso? Qual parte da Escritura que nos podia dar uma luz agora nessa pergunta? Onde na Bíblia está escrito, não precisa ter o capítulo e versículo, não, só me fala o texto. Não, eu falo na Bíblia. Tem outro lugar na Bíblia que mostra que a descendência de Abraão é tão numerosa, ou que ela pode ser André, eu, vocês aí, É o das estrelas, o bandido, o assassino. É o versículo das estrelas. Hã? Das estrelas. Mas qual que é o texto? Está escrito 629. Para dar uma confirmação disso aqui, que a descendência dele é tão numerosa mesmo, que pode ser. Para ser numerosa tem que entrar outras pessoas, não tem? Só a descendência direta dele não dá, não. Estrela do céu, impossível de contar, tem que ser gente demais. Qual o texto na Bíblia que nos ilumina agora nesse momento, certificando que outras pessoas de outra nacionalidade são também descendentes de Abraão, para que seja igual às estrelas do céu? Parece não, mas tem um texto que indiretamente fala isso. Quando um cobrador de imposto chegou para Yahushua e falou assim: eu tenho devolvido o dobro daquilo que eu tenho defraudado das pessoas. Ou seja, o que eu roubei das pessoas, eu estou devolvendo em dobro. O que Yahushua falou com ele? Quem lembra? Isaías é meio carta branca, mas você lembra, Isaías? E mais um descendente. Opa! Aí está mais um filho de Abraão. Está entendendo que ele não era da descendência direta e que era da descendência de Abraão? Tantas pessoas que chamou o nosso pai Abraão. Então Abraão, ele recebeu um título, sim ou não? Está escrito na Bíblia? Qual que é o título que Abraão recebeu? Pai da fé. Então, teve fé, veio de Abraão. A primeira, vou ler o 16, que Lucas pediu 5, ou 6. Lucas pediu 5, ao 6, confirmando 5. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. O que tornou Abraão justo foi o quê? O crer, a fé. Então, todo que despertar fé no mundo, no planeta Terra, vai ser considerado filho da fé do pai Abraão, que manifestou a fé do primeiro chamado. Ele foi o primeiro chamado e manifestou. Em ti serão benditas todas as... Essa é uma confirmação forte. Em ti serão benditas todas as nacionalidades, até os confins da terra. Isso foi falado para algum filho, algum descendente de Abraão, que nele ia se cumprir isso? Por enquanto você não. Você não escapa não, que às vezes está fingindo que tem carta branca e não sabe também. Qual filho da descendência de Abraão foi cumprir dessa palavra, que nele ia ser bendita todas as famílias da terra, todo ser humano que manifesta? Não foi. Não foi. Ismael? Hã? É Ismael? Não foi. Só temos dois, não? Não, mas a herança Mas eu estava mais pra frente. é. Sim. Quem sabe? Davi? Jacó, Não. É Davi, não? Foi Jacó que falou com esse filho de alguém.
que em ti serão abençoadas todas as famílias. Filho de Davi. Um dos filhos de José. E quem falou foi Jacó, Efraim. E sabe o que significa Efraim? Frutífero. Frutífero. E Jacó falou com ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Possivelmente houve uma dispensação maior dessa tribo pelo mundo. A polarização é como se fosse a semente do pólen. Como é que as coisas de Deus é profunda, né? Cada tribo, cada família, cada geração tem uma finalidade de guerra, de evangelismo, de polarização, de ofício no templo. É um reino organizado, o reino da terra. Então esse versículo 5 é muito profundo e o 6 também. Quem mais viu alguma profundidade em algum versículo desse capítulo 15 de Gênesis? Eu vi do 12 até o 14, né? 12 a 14, 13, 14? É. Então vamos lá. Ao pôr do sol, caiu profundo. Eu acho bonito também, voltando ao 5, que fala que Deus conduziu Abraão até lá fora. Eu acho canhoso, eu acho uma cumplicidade entre Deus e o Eterno, entre o Eterno e Abraão, de ser conduzido até lá fora para olhar as estrelas do céu, para receber aquela promessa, né? 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 14 também? Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. O que você achou profundo nesses 3 versículos? Uai, profundo é porque os descendentes dele que ele falou, né, vão ser escravizados. Por quanto tempo? 400. Onde é que aconteceu isso? Egito. Deus aqui estava proferindo a profecia de escravidão deles no Egito. Pode falar mais isso? Não, você está pegando caramba, você lá e fala. Não, mas depois vai ter esses grandes riquezas, né? Foi assim que aconteceu, não foi? Foi assim que aconteceu. E detalhe também que ele preparou Abraão para sentir essa profecia, vocês viram isso? Ele cercou Abraão com densas trevas e temor e pavor. Abraão sentiu um momento de angústia nesse sonho. É como se fosse uma profecia com um requinte de sentimento. É a mesma coisa de Jeremias quando recebeu a profecia de cativeiro. Ele chorou durante 3 dias. Você sabe o que é isso? Nem por uma mãe, nem por um pai a gente chora por 3 dias direto. Jeremias chorou durante 3 dias de ver o cativeiro. Então Abraão foi preparado para essa profecia. Ele sentiu o pavor, porque era um tempo difícil que o povo dele ia passar. Então são 3 versículos fortes esses aí do 15. É a profecia da escravidão no Egito, e como ele é longânimo e rico em misericórdia e perdão, ele fala: no final eles vão sair com grande riqueza. Mas ainda não seria o fim, né? Ia começar uma outra peregrinação. Só que no 15 já dá ele um refrigério, né? Falou assim que ele vai morrer velhice. Ditosa mesmo. Aí veio. Alguém sabe por quantos anos que Abraão morreu? Pode ser aproximadamente, que nem eu tenho plena certeza não, mas eu sei aproximadamente. Devia ser uns 400 anos. Não se vivia tanto assim nessa época. 120, né? Não é mais. 175. Eu acredito que quase que você acertou, mas eu acredito que é 165. É coisa por volta disso aí, salvo o engano. Mas já foi mais do que se vivia naquela época
normalmente. Ditosa velhice seria 120, o dele ultrapassou em uns 40 anos a mais. Então vamos lá. Quem reparou mais algum versículo desse capítulo? 21. O 21? Ao 21 ele vai falar só das pessoas que serão subjugadas depois, né? Serão ali retiradas de Canaã, né? Para que os filhos de Abraão recebessem a promessa. Ele vai apontando as etnias que serão retiradas de Canaã para que o povo de Israel tome posse de Israel, né? Pai, eu fiquei curioso porque na hora que fala que ele separou os animais para poder sacrificar, ele partiu todos menos as aves, né? Por que será? Certo é que sobre sacrifício existia a maneira de se sacrificar, não era aleatório, você cortava e queimava, não. Preparava para o fogo, não. Tinha um processo metódico, né, de ser seguido. Você viu que ele colocou uma árvore de frente da outra. Então tem um processo que vem de longe. Quem que foi o primeiro a praticar o ofício do sacrifício deixado por Deus? Quem que foi o primeiro sacerdote a sacrificar? Adão foi o primeiro sacerdote a se sacrificar. A partir de Adão começou o sacrifício. Adão foi um sacerdote. É tanto os filhos dele se sacrificaram. Então, quem pode sacrificar é somente sacerdote. Tem que ter o chamado para ser sacerdote. E ali era antigo essa questão de sacerdócio. O Carlos gosta muito de falar. Por que Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote? E ele era um rei de um lugar e sacerdote. Abraão pagou dízimo para ele, ele abençoou Abraão. E lá na frente vai ser dito que o maior abençoa o menor. Então, Melquisedeque é um sacerdote superior a Abraão, com capacidade de abençoar e receber dízimo. Então, sacerdote é uma coisa antiga. Inclusive esse Melquisedeque, não vamos entrar nessa coisa agora, mas ele era de uma genealogia misteriosa. Não se tem a data que ele começou a existir. Eles vão falar isso lá na frente. Um homem que não tinha princípio nem fim de dias. Era uma analogia de Cristo. Mas já se sacrificava a partir do pecado. Por que a partir do pecado tem sacrifício? Porque o eterno só é impedido de apresentar a ira dele com derramamento de sangue. Tem que derramar sangue para que não haja um consumo generalizado da raça. Então começou a derramar sangue a partir do primeiro pecado. Tem que derramar sangue. Até onde teve que derramar sangue? Até o Calvário. E por que parou de derramar sangue? Foi o propósito do Messias. Mas tem um porquê marcante que não precisa mais de se derramar sangue. Derramou sangue. Quantos bichos morreu de Adão até Yahushua? Só Salomão foi 1000, né? Paralisou Jesus. E por que paralisou nele? A promessa que foi feita para Deus não se derramar mais de sangue, mais por causa do amor, né? Não precisa mais? Não precisa. Por causa do amor? Por causa do amor de Cristo, ele já selou tudo, cumpriu tudo. Quase isso, mas eu queria uma resposta mais. Por que parou de derramar sangue? O povo não está pecando? Nosso pecado está sobre ele.
Essa ainda não é o X da questão. Tem a ver, mas não é. Derramou sangue de um boi, no outro dia tem que derramar de novo, não tem? Não sacia a santidade do Eterno, porque tem que ficar, chega sangue, chega mais, não sacia não. Dei até uma dica agora forte. O povo não para de pecar. E por que agora não precisa mais? Aquele sacrifício foi o último. Isso, mas por que não precisa mais? O sangue dos bois precisava mais, né? Então significa que o sangue dele era fraco. Resolver só por um remédio que paliativo, né? Só resolve hoje, amanhã você tem que tomar de novo, tomar o resto da vida tomar remédio, porque aquilo não é paliativo. E por que então acabou? Porque o sangue de Yahushua, ele saciou definitivamente. Sabe onde é que vai falar isso? Lá na carta aos Hebreus. Vai falar que encerrou, porque o sangue dele é capaz de saciar a santidade definitivamente. É como falar, esse remédio aqui, ele não vai curar você, não é por enquanto não, ele vai erradicar a sua doença. A sua doença vai desaparecer. É por causa do poder desse sangue. Esse sangue não é um sangue qualquer. É um sangue de alguém capaz de remir por definitivo. Imagina só, você que toma remédio permanente. A pessoa vai falar assim, agora eu vou te dar esse remédio aqui, é o último, tá? É o último. Não precisa mais de remédio. Esse foi o poder do sangue de Yahushua. Por isso é que muitas pessoas clamam e clamam que o sangue de Yahushua é uma das coisas mais clamadas pelo crente. É o sangue de Yahushua. Eu nesse quesito aí, eu lembro demais de Miguel. Miguel é uma pessoa que põe ênfase na hora que ele clama o sangue, né? O sangue. Isso justamente colocando fé num sangue que tem poder, né? É um sangue que tem poder de transformação, remissão, salvação, vida eterna, tudo nesse sangue. É um sangue muito precioso, né? Quem mais observou algum detalhe, algum ponto? Você vê uma pergunta sua sobre os animais, lá para onde é que foi? Né? Existe uma maneira correta. Agora um exemplo também, depois que esse sangue teve esse tempo, seria para as pessoas dali para frente ou também para os antigos que já morreram? Porque certamente as pessoas que não sacrificavam no Antigo Testamento eram um problema para eles. O sangue dele alcança numa reta matemática para passado, para futuro, para eternidade, para tudo. Ele é pleno. Ele cobre de plenitude todo e qualquer problema. Agora eu não sei se a pessoa, igual era no Antigo Testamento, aí a pessoa, não vou sacrificar esse carneiro não, porque preguiça hoje. Não sei se cobre esse tipo de pessoa. Na verdade, o que acontece? Toda ação do Velho Testamento que foi aceita, ela já foi aceita nesse propósito de salvação pelo sangue. O sangue ele tem o poder de buscar uma ação. Por exemplo, Raabe, quando acolheu os prostitutos, o sangue está dentro. O sangue, ele é a salvação antes, depois e para ver, ele cobre de plenitude toda a ação do Velho, do Novo Testamento, de todas as épocas. Basta ser uma ação justificativa para aclamar o sangue em cima dela. Mas esse personagem ele não queria o sangue, aí é exceção. Aí não. Foi bom você falar sobre isso. O sangue ele tem duas propriedades, de culpa e de remissão. Você já viu um texto na Bíblia que fala assim, o sangue de Yahushua vai cair sobre eles, mas o que? A culpa. Inclusive a própria Santa Ceia, quando a pessoa não entende o propósito da Santa Ceia e desfaz daquela cerimônia, a Bíblia fala que ela vai ser culpada do sangue. Ou seja, existe uma culpa, aí você toma participação de ter sacrificado ele, de ter ofendido ele na cruz, de ter rejeitado. A rejeição é o perigo. A rejeição, ela é o contrário da aceitação.
A aceitação, o sangue te salva. A rejeição, o sangue te condena. O sangue tem dois aspectos. Foi como você tocar nesse assunto. O sangue tem dois aspectos, remissão e condenação. Tem desses dois aspectos. É muito profundo esses dois aspectos do sangue de Deus. Então aquele que não aceitou o sangue do carneiro, E Yahweh vai cobrar a culpa do sangue dele. Foi você que condenou meu filho. Não condenou, nem existia lá. Com a sua negação, você traz sobre si o castigo. O sangue derrama de forma ira, de forma castiga. Por isso é que o Salmo fala: beije o filho para que não se ire o pai. A aceitação do filho é que aplaca a ira do Eterno. Arrependeu? Não, é porque ele levantou também. Não, ele imitou você. Isaías está levantando a mão sem foi. Quando Yeshua foi crucificado, a maioria do povo falou que caia sobre nós E nossos filhos. e nossos filhos. Então é de geração em geração. É. Eu acho que até hoje tem gente que nega. Sempre. É o que eu falei, o sangue alcança quem já morreu e quem nem nasceu. O sangue dele cobre de plenitude toda a existência humana. Acho que até por isso aquela profundidade, falar o cordeiro foi por desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo o sangue dele já causava efeito. Sem ter literalmente acontecido ainda. É por quê? Porque o projeto do Eterno, quando ele é decretado, ele já está acontecendo, porque ninguém frustra o projeto dele. Então, se ele traçou esse projeto na mente lá na eternidade, já está valendo. Porque ninguém tem o poder de falar assim: não, esse projeto aí não vai adiante. Está escrito no livro de Isaías: ninguém frustra meus planos. Então, se na mente dele ele já teve esse pensamento na eternidade, o cordeiro já está morto, a Jerusalém já está construída. Não falou que a Jerusalém foi construída antes da fundação do mundo? Então o projeto dele já está todo traçado na mente dele, já está tudo pronto. Para ele já está tudo pronto. Para nós agora nós vamos viver etapa por etapa. Mas para o Eterno já está tudo consumado, lá na eternidade. É algo que nós não conseguimos alcançar esse entendimento. Como que já está tudo pronto, se nem começou a criação do mundo, já está tudo pronto. Ele pensou lá na eternidade, já está tudo pronto. Esse é a onipotência, né? É um dos atributos do Eterno. Onipotência. É única potência, não existe confronto, não existe briga, não existe guerrear, não existe contra ele, não. Não existe frustrar os planos dele, né? Mais alguma colocação? Agora Isaías levantou o dedo. Fica mais fácil de entender, porque às vezes a gente fala sangue na igreja e alguma pessoa com menos capacidade de entender vai falar mais de sangue porque não pode ser outra coisa. Aí fica mais fácil de entender se a pessoa falar assim, é vida. Trocar por vida, né? Vida. O reino é de santidade. Se entrou maldade, eu digo que a maldade, porque a pessoa que fez a maldade, ela tem que ser extirpada. Ela tem que ser morta, tem a mão sangue dela e matar ela. Tem que matar ela, porque ela fez penetrar maldade no reino santo. Ou seja, todo mundo fez maldade, todo mundo tem que morrer. Só que, para não acabar com tudo de uma vez, porque as pessoas têm que continuar até cumprir o propósito, você vai tirar outra vida no lugar. Mas isso é para você fazer lembrança que o erro ainda está com você. Aquilo é só uma lembrança. Mas veio um que ofereceu a vida dele. Eu tenho o poder de dar a vida para depois pegar de volta. O único que tem esse poder. Eu vou dar a minha vida para que todas as pessoas que seguiram o meu conselho, ela seja perdoada e não morra no futuro. Ela não vai ser extirpada, porque alguém pagou o preço para ela, deu vida por ela. Agora, mesmo depois desse preço, a própria pessoa também tem que dar a vida dele no final. Aí cumpriu completamente, aquela pessoa já pagou para o Espírito e para o corpo dela. Até a vida dele também, ele deu a vida dele. Agora, a pessoa que não aceita, não quer saber nada disso. Não
faço parte dessa turma, não quero saber dele não. Vou viver do meu jeito aqui. Essa pessoa, ela vai pagar com a vida dela, mas ela não vai conseguir receber outra de volta. Ou seja, ela vai ficar morta. Agora, tudo que o Eterno criou, ele criou para durar para sempre. Essa pessoa vai ficar morta, mas existindo em outro lugar. Aí a pessoa acredita que não vai existir em outro lugar. É apagar igual a lâmpada. Acha que vai apagar igual a lâmpada, não tem que pagar mais nada, não é só aquela. O que o Criador faz tem que durar para sempre. Tudo que ele faz tem que durar para sempre. Ele faz isso para a pessoa temer. Ele temor. Eu também tenho que durar para sempre. Tem. Não importa se você é bom ou se você é mau. Você tem que durar para sempre. Porque tudo que ele faz tem que durar para sempre. Agora, as pessoas que têm aquele sangue oferecido pelo filho dele lá, aquele sangue que tem poder, aí essa pessoa recupera a vida, o lugar pelo menos. Não é nem a vida, porque a vida vai continuar sendo um lugar bom, sendo um lugar ruim. Ela recupera pelo menos um lugar de ficar. Um lugar de ficar, por isso que ele falou, vou preparar lugar. É interessante essa colocação sua e me fez lembrar do culto passado, na quarta-feira, quando eu falei sobre aquela questão de existir sem Deus, né? Irmãos, se a condenação nós não sabemos, nós sabemos alguma coisa sobre a vida eterna e também sobre a condenação. Ele nos colocou ciente de alguma coisa, algum exemplo, ele não explicou totalmente, mas alguma coisa a gente sabe. Foi declarado, foi revelado alguma coisa sobre a eternidade, alguma coisa sobre condenação. Se eu acredito que vai ser duas pessoas, uma vivendo na presença do Eterno e outro povo vivendo sem a presença do Eterno, esses serão os dois mundos do pós-morte. Todo ser humano, ele tem duas opções. Ele vive no reinado do Eterno ou ele vive sem a presença do Eterno. Só tem essas duas opções. Não tem uma terceira opção, não. Vocês conseguem fazer uma mentalização de como seria viver sem a presença do Eterno? É até um pouco difícil. Tem gente falando por aí que tem graça viver assim, sem presença, até sem lei, sem nada, que lá no reino lá vai ser sem graça. Tem gente que abre a boca para falar mais pesado. Lá não vai ter cerveja, não vai ter sexo, não vai ter nada. Pessoa louca, né? Louca. Só que ele está corrompido numa ilusão, a mesma ilusão que a serpente falou com Eva para ela pecar. Não, isso aqui, você precisa ver como é que você vai ter a ciência do bem e do mal, você vai poder criar as coisas, vai poder tudo. Seduziu ela para ela cometer o erro. Eu vou dar só um exemplo. Satanás está profetizado que ele vai ficar preso por 1000 anos. É isso ou não? Vocês têm ideia como vai estar falando lá, como é que vai ser a vida sem a ação de Satanás? A maldade, ela vai ficar temporariamente desaparecendo. O leão não vai atacar mais, a cobra não vai picar a criança, não está escrito lá no 65 Isaías? O reinado do Machia, sem maldade. Só uma dúvida, vai prender só ele e os... Evidentemente, quando fala ele é o representante daquele reino. Prendeu ele, a bondade, soltou, ele já vai lá fazer intriga, reunir o povo para atacar o reinado do Machia, não é assim? Então você percebe que a presença do mal ou a ausência do mal tem um efeito para a vivência, não tem? Então agora eu vou pular para o outro lado então. Aqui na terra já está difícil, não está? Mas o Espírito Santo ainda está aqui, impedindo as pessoas de fazer maldade demais. Ainda tem gente segurando. Vamos pensar, agora o Eterno sai para o reino dele com tudo que pertence a ele, e o Espírito também larga sem o Espírito aí. Como que esse povo vai viver só com maldade? Você já percebeu o quanto será agonizante viver só no meio de gente com raiva, com ódio e com maldade, e nunca vai acabar aquilo mais, porque os dois mundos não vão se encontrar mais nunca. Você está entendendo a dimensão disso?
Porque tem gente que acha que na hora que Deus sair com a comitiva dele, Espírito Santo, salvo, todo mundo do bem, e largar só treva para começar escuro. Não tem luz. As trevas gostam de trevas. Satanás, desde o início do Apócrifo, fala que ele visitou as trevas e gostou das trevas. Então, só de estar escuro, para quem é da luz, ele vai ficar incomodado. Não dá. A minha genética não dá para viver no escuro, não. O que o apóstolo Paulo fala? Existe aquelas pessoas que gostam das obras das trevas. Sai de noite para fazer obra das trevas. Não seja como as pessoas, dando analogia de dia e noite. Seja aquelas pessoas que gostam das obras do dia. Vem à noite quando ninguém pode trabalhar, sai o leão para despedaçar e tudo, e o trabalhador recolhe em casa. Outra analogia do Salmo. Isso é só analogia de quem gosta das obras das trevas e quem gosta das obras da luz. Agora imagina quando sair a comitiva tudo e deixar tudo escuro para trás e gente só fazendo maldade sem fim. Porque você vê uma pessoa fazendo maldade, você fica entristecido, você fica aborrecido, mas você tem esperança que aquilo vai acabar. Mas enquanto sair a esperança que aquilo vai acabar e aquilo durar eternamente, bem como do lado de lá, uma vida de paz, de harmonia, de tudo eternamente. Então é muito sério isso aí, né? Foi só porque puxou a questão de Isaías falar sobre vida, porque veja bem, embora as pessoas não vão desaparecer, mas a Bíblia fala que não é chamado de vida, é morte. Mas para o conceito que nós temos hoje, eles estão existindo, eles estão vivendo. Mas não é chamado de vida, de tão terrível que é, não é chamado de vida. Vida ela tem que causar o quê? Gozo, felicidade, alegria. Isso é verdadeiramente. Já viu quando a pessoa desesperada fala assim, isso não é vida não? Ele está com o conceito certo. Então vida tem que ser algo agradável, senão não é vida. Mais alguma coisa? Esses 5 aí ele deixou comigo. Ele é o versículo mais rico aí. A promessa, né? Assim, ele. Todos são bacanas, mas esses 5 aí ele deixou muito. Porque vamos considerar nos dias de hoje. Um homem que não pode ter filho, esse é um sistema. Como se diz, o bichinho passa para lá para poder gerar um germinão nenhum. Então o que acontece? Deus já fez ele estéril, já para a glória dele. Como que eu vou ter descendência, eu vou ter herança, vou deixar, se eu não tenho filho, só tem os amigos, os servos, né? Como cita aqui. Aí Deus, no versículo, fala que conta as estrelas do céu, se puder. Já está bem escrito aqui, se puder, que ele não vai conseguir. Nós somos filhos de Abraão. Aí ele teve o dele, através disso aí foi reproduzindo até chegar a nós. Então você vê como é que a bênção é muito grande, né? Deus falou crescer, multiplicar, fiz as aves do céu, achei que era bom, porque ele fez as plantas, os animais. Quando vocês são mais importantes, ele quer que nós desfrutem dessas frutas, esses pássaros bonitos, tem frutas diferenciadas, tem esposa, filho, isso é gostoso, né? Viver assim, é plano, viu? Ele quer levar muitas almas lá para ele. Então, quer dizer, ele é um versículo muito rico, né? Ele é um coração, praticamente, porque é nele que fala como vai ser a herança pela fé. E olha para você ver, de uma maneira ou outra, todo mundo é filho de Adão, né? Saiu da genética de Adão, né? E é. Todo mundo é. De uma maneira ou não, todo mundo é filho de Abraão, né? Todo mundo que crê. Viu as duas maneiras de ser filho? Um é filho biológico, né, de Adão. O outro é filho espiritual de Abraão. Os dois é filho. Um de uma maneira. Um é literal e o outro. Um é literal, o outro é espiritual. Sobrenatural. Forte esses 5. Dá para você pensar várias coisas sobre esses 5 aí, né? Sobre esses 5 dá para você pensar várias coisas. Você vê que ele passou de ser estéril e conseguiu, né, reproduzir. Né? Mais alguém observou mais algum ponto nesse capítulo 15? Eu vi foi nesse que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que é galardão? Galardão é tipo um prêmio, né? Que se conhece. Recompensa.
Você fez isso aqui, eu vou te dar a sua recompensa. Então a recompensa de Abraão é o eterno. O que Abraão teria se não fosse o eterno nessa promessa na vida dele? Por isso eu falo, eu sou o seu galardão. Certo é que Abraão, no meio daquele povo, tinha alguma coisa que agradou ele, né? A gente não pode esquecer isso, falar assim, não vou fechar um aqui, vou escolher um. Não é bem assim, não. Ele vê o procedimento da pessoa no meio daquela geração. É tanto que ele ouviu o procedimento de Noé no meio daquela geração perversa. O procedimento no meio daquela geração perversa. Coisa que é difícil, né? Você servir a Deus no meio dos bons é fácil. Você servir a Deus no meio dos perversos é que é difícil. Esse é que é difícil. Mais algum? Encerrou? Eu vou apontar um aqui. Eu até pensei que a André ia pegar a cola, né? Não pegou a cola, não. Eu já sabia que eu estava procurando esse aqui. O 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esse versículo ele é uma profundidade secreta, mas é profundo. Depois que eu leio, vocês conseguem enxergar alguma coisa aí nesse versículo? Depois eles tornarão por aqui, porque ainda não se completou a iniquidade dos amorreus. O que ele está falando? Ainda vai piorar a maldade. Não, é isso. Na quarta geração, passa uns 400 anos. Pois é, aí o povo de Israel vai ir para Canaã. Pois é. Mas por que ele falou que não completou a iniquidade dos amorreus? Ainda vai ter mais maldade. Vai ter mais iniquidade. Não. Quem que é os amorreus? Daniel deu o versículo aí, ó. 21. Eles eram moradores de Canaã, estava lá quietinho. O que o povo de Israel agora completa 4 gerações no Egito, sai, bate com 4 gerações dos amorreus, cai. Porque a terra já está prometida para ele. A profundidade daí é muito mais na cara e muito mais A questão forte. vai ficar perversa, em 4 gerações vai ficando perversa, treinou. Isaías Carta Branca, o que vocês lembram a respeito de 4 gerações? Por que ele está falando 4ª geração? Eu pensei que ia até a quarta geração da Cristo. Onde é que está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Eu faço misericórdia mais de 1000 gerações que me ama. Mas eu visito a iniquidade na primeira, segunda e até a 4ª geração dos que me aborrecem. Então o Eterno, ele visita a 4ª geração para ver se a maldade acabou, de quem que acabou, se vai permanecer ou se vai receber ira. Olha lá, quanta geração tomando por base que parece que ele toma por geração 100 anos. Uma forma matemática de contar. Por que Israel só saiu depois de 400 anos do Egito? Por que eles foram para lá? Por causa da desobediência. Eles foram para o Egito ser escravos por causa da desobediência. Sofreu quantos? 4 gerações. Acabou. Vou tirar ele de lá. O castigo dele, a pena dele, o juiz decretou 400 anos de cadeia. Acabou 400 anos, saiu. Eles estão vindo para um lugar que o povo, a 4ª geração deles fechou, os amorreus. Estava pagando penitência e fechou. O profundo é ele lembrando que ele cumpre 4 gerações. Logo vai bater certinho que os amorreus estão encerrando a 4ª geração. Eu visitar também. Vou visitar. É profundo ele falar que vai visitar depois da 4ª geração. Vou lá para ver o que se salvou lá. Se vai continuar preso, vai sair, porque a maldade, 4 gerações encerrou. Vou visitar para ver como é que está.
Então o 16 é profundo porque faz menção da promessa do Eterno de visitar 4 gerações de perversidade. Mostra-se que ele segue a matemática da promessa dele. Por um outro lado, eu já falei isso. O lado da bondade, ele fala que faz misericórdia quanta geração? 1000 anos. É o que eu disse. É o que eu disse. No caso dos 400 anos, é castigo, né? Misericórdia, 1400 castigo. 1000 é Misericórdia. Agora eu já fiz essa matemática. Se ele é fiel de cumprir 4 gerações de castigo, ele é misericordioso também e zeloso da promessa de cumprir 1000. Então, se você hoje está recebendo misericórdia, isso pode ter a ver com o seu 10º descendente para trás, que atraiu misericórdia. Essa misericórdia está caindo sobre você aqui. Dá para vocês pensarem nisso, gente? Você nem sabe quem que é seu 10º descendente para trás, antecessor, para saber que a misericórdia dele pode trazer benefício para você aqui hoje. E você servindo a ele pode jogar mais 1000 para frente. Está entendendo que servir a Deus de 1000 em 1000 geração, a geração abençoada ela vai se perpetuando de 1000 em 1000 geração, praticamente de Adão até cumprir todas as coisas. Está entendendo como é que é forte? Como é que ele é zeloso daquilo que sai da boca dele, das promessas. Esse 16 me abre a mente tudo para pensar isso, né? Porque eu pensando nos 400 anos, eu não posso deixar de pensar nos 1000 de misericórdia que está caindo sobre mim, sobre você, por causa do nosso 10º antecessor. E para frente, os nossos sucessores poderão receber misericórdia. Claro que, evidente, que a gente percebe que não são todos. Infelizmente, não são todos, né? Então, seria essa aí, irmãos. Se alguém tiver mais algo a acrescentar, seria essa a explanação junto, né? Do capítulo 15. Eu sempre falo com os irmãos que esse modelo de escola que eu resolvi adotar numa inspiração de que todo mundo participa no exercício de pensar no contexto bíblico. Cada um aí fez o seu exercício de buscar o que lhe atraiu, etc e tal. Por quê? Amanhã, quando você estiver lendo a Bíblia, você vê quanta profundidade dá para você buscar em um capítulo. Um capítulo da Bíblia, o que nós falamos aqui. E isso é não ler a palavra, isso é meditar na palavra, é isso. É pegar um capítulo e buscar todas essas informações. E à medida do tempo que você vai fazendo isso, você vai ganhando o quê? Um exercício mental de buscar suas próprias inspirações na palavra, dentro também da misericórdia do Espírito Santo que concede para cada um. Amém? Mais alguém? O Biel parece que não dá para oferecer uns 2 cânticos aí para a gente não ficar sem adorar nenhum. Está sem equipamento. Então melhor a gente